Olá a todos e todas. Eu sou Edson Maciel Júnior, professor da disciplina Didática e da disciplina de Fundamentos Históricos Filosóficos da Educação, no Centro de Educação aqui da nossa universidade. E neste vídeo da série Pensamento Fenomenológico e Didática, falaremos sobre um segundo tema, que é Didática e Deleuze. E nesse vídeo eu quero prestar um tributo à professora Sandra Corazza, que foi professora de didática na Universidade do Rio Grande do Sul. Então, é um tributo aqui à nossa colega já falecida, professora Sandra Corazza. Né? Então, de quem nós vamos falar? Quem foi? Né? É o ponto inicial aqui da nossa conversa. Quem foi Deleuze pelo olhar do professor Silvio Galo? Partindo desse livro aqui, que é um livro muito importante para a gente interpretar o pensamento de Deleuze para a educação no Brasil. Um livro preparado pelo professor Silvio Galo, da Unicamp. Então, esse é o personagem, né? Ou esses dois personagens, Deleuze, Gilles Deleuze e o professor Silvio Galo. Qual é a ideia? Não exatamente uma ideia, né? Mas vamos partir dessa fala. Uma ideia. O que teria Deleuze a dizer à educação? Vamos pensar em quem foi Deleuze, pensando no que ele pode contribuir para a educação. Então, o que teria Deleuze a dizer à educação enquanto campo de produção de saberes? Ou melhor, o que é possível de ser dito sobre a educação a partir de Deleuze? Deleuze não foi um filósofo da educação? É uma pergunta. Então, o que faz o professor Silvio Galo? Ele demonstra a fecundidade do pensamento de Deleuze para nos fazer pensar a educação, para nos permitir pensar de novo a educação. Não se trata, portanto, de apresentar verdades deleuzianas sobre problemas educacionais, né? Mas de verdades, falsas verdades, diga-se de passagem, e de certezas também falsas, a doxografia educacional recente está repleta, né? Muito repleta. Trata-se, ao contrário, de propor exercícios de pensamento. Exercícios. Essa seria a ideia. Pensar. Em educação, há muita história e pouca geografia. Então, a pergunta que a gente faz nesse momento, vamos ocupar esse espaço? Então, aqui, lembrando do professor Muniz Sodré, que trata da importância do espaço e, inclusive, do corpo nesse espaço. O eco de Deleuze é um ponto para a gente começar a pensar. O eco de Nietzsche, a filosofia não lida com verdades, com objetividades. A filosofia deve, sim, estar preocupada com a multiplicidade, com as distintas perspectivas, com os múltiplos olhos ou os múltiplos olhares, que podem nos possibilitar um conhecimento mais completo e mais complexo. Então, quando pensamos em complexidade, nós pensamos numa circunferência. Então, aqui eu pego essa lupa, né? Então, a ideia de complexidade não está em algo inatingível, mas na ideia de que existem muitos ângulos e nós não conseguimos olhar todos esses ângulos de uma circunferência ao mesmo tempo. Daí a ideia de complexidade. Então, como vivenciar isso? Como vivenciar essas ideias aqui interpretadas pelo professor Silvio Galo, no livro que eu apontei para vocês?
Então, o primeiro deslocamento. Então, são 4 deslocamentos que eu quero fazer com vocês nesta oportunidade que estamos aqui pensando em Deleuze e a educação. Um filósofo que crie conceitos e que instaure um plano, ou um educador, né, que crie conceitos, que instaure um plano de imanência, que corte o campo de saberes educacionais com um duplo corte. O rasgo no caos operado pela filosofia e o rasgo no caos operado pela educação, resultante do cruzamento de 2 planos. O plano da imanência da filosofia e o plano da composição da educação enquanto arte, múltiplos planos de prospecção e de referência da educação enquanto ciência. Então, aqui, esse é um primeiro deslocamento. O que significa? Significa ter intimidade com os problemas educacionais, sentir-se tocado por eles, senti-los na pele, o que não é a mesma coisa que ter ou que ler as opiniões da doxografia educacional e não perder o infinito do platô da educação, pois a filosofia tem como problema adquirir uma consistência sem perder o infinito na qual o pensamento mergulha. Percebam que estamos diante de uma situação bem grandiosa diante de nós, e na qual nós vamos ser tocados, vamos sentir na nossa pele. Então, trata-se de aplicar aos problemas educacionais o instrumental filosófico, criar conceitos que ressignifiquem tais problemas e os tornem em acontecimento que os façam ganhar consistência. Então, esse é o nosso primeiro deslocamento a partir dessa interpretação que o Silvio Galo faz de Deleuze e pensando aqui a educação. O segundo deslocamento, o professor profeta, o que diz aos outros o que deve ser feito. Esse é um ponto do qual nós devemos nos afastar. E pensar no professor militante, que, a partir do seu próprio terceiro mundo, opera ações de transformações, por mínimas que sejam. Né? E quando falamos de um professor militante, não estamos pensando... ou melhor, estamos pensando numa pessoa enganjada, numa pessoa envolvida com a educação, uma pessoa que entenda que ele tem um papel a participar dentro da educação com os seus alunos, com a escola onde ele trabalha, com o entorno da escola onde ele trabalha. Então, nesse sentido. E ele não está preocupado aqui com grandiosos feitos ou com feitos heróicos, mas ele está envolvido com as atividades pequenas que sejam, mas que se tornam marcantes para a promoção da vida de muitos e muitos estudantes, ou pelo menos dos estudantes que estão em contato com essa pessoa, com esse professor. Aí nós temos o terceiro deslocamento, que é o rizoma e a educação. Os saberes se fazem sempre na interligação e na interconexão, facilitando o conhecimento integrado e a construção de uma cosmovisão abrangente que permita uma percepção totalizante do mundo e da vida. Então, o rizoma, ele propõe um saber não compartimentado, porque ele se interliga de forma múltipla. Ele não está preocupado em montar caixinhas fechadas, herméticas, mas em fazer atravessamentos de um lado para o outro ou para qualquer lado. Então, o rizoma é regido por 6 princípios básicos. O primeiro, o princípio da conexão. Qualquer ponto de um rizoma pode ser e está conectado a qualquer outro. No paradigma arbóreo, as relações entre pontos precisam ser sempre mediatizadas, obtendo uma determinada hierarquia, seguindo uma determinada ordem intrínseca. Já o rizoma, não.
ele não necessariamente está preocupado com uma ordem, né? O segundo elemento que rege o rizoma, né, é o princípio da heterogeneidade. Dado que qualquer conexão é possível, o rizoma rege-se pela heterogeneidade. Então, ele permite um encontro com o heterogêneo, com o diferente. Ou o princípio da multiplicidade. As multiplicidades são rizomáticas. O rizoma é sempre multiplicidade, que não pode ser reduzido a uma unidade. O rizoma não possui uma unidade que sirva de pivô para uma objetivação ou uma subjetivação. O rizoma é múltiplo, ele não é sujeito nem é objeto. Então, está se lidando com multiplicidade. E a educação ela tem fortemente essa característica, vamos dizer assim, quando nós nos jogamos na educação, a gente percebe, a gente vê e a gente lida com a multiplicidade. A quarta coisa seria o princípio da ruptura significante, assignificante, o princípio da ruptura assignificante. O rizoma está sempre sujeito às linhas de fugas que apontam para novas e insuspeitas direções. Então, quando você se lida com essa atitude, quando você está lidando com o conhecimento não dentro de caixinhas, né, vamos dizer assim, você percebe que, de repente, você está se ligando em múltiplas direções. Um exemplo, eu estava estudando um determinado autor, eu estava ouvindo algo sobre o pensamento de Karl Marx. E, de repente, eu me deparo com um grande teólogo da época de Martinho Lutero, que foi Thomas Müntzer. E, nesse momento, eu percebo como esse teólogo foi um teólogo revolucionário, com ideias teológicas avançadas e importantes para a época dele, em contraposição até a Martinho Lutero. Né? Então, imagina, eu estava procurando entender frases de Karl Marx que são muito conhecidas, como, por exemplo, a religião é o ópio do povo, e, ao ouvir algo sobre isso, eu encontro esse grande teólogo do passado, que é Thomas Müntzer, e com um importante olhar sobre a importância da religião atuando com os trabalhadores de sua época. Então, essas são as insuspeitas direções que surgem. Eu não imaginava encontrar e perceber essa importante personagem da nossa história. Então, o rizoma não pressupõe qualquer processo de significação ou de hierarquização. Embora seja estratificado por linhas, sendo assim territorializado, organizado. Ele pode ser organizado. Embora se constitua num mapa, o rizoma é sempre um rascunho, um devir, uma cartografia a ser traçada sempre e novamente e a cada instante. Então, agora eu estou diante de um novo traçado quando me deparo com esse homem do passado, que foi Thomas Müntzer. Uma outra característica, né? A quinta é o princípio da cartografia. O rizoma pode ser mapeado, pode ser cartografado. A tal cartografia nos mostra que ele possui entradas múltiplas. Isto é, o rizoma pode ser acessado de infinitos pontos, podendo daí remeter a quaisquer outros pontos em seu território. Então, a lógica do rizoma é da novidade, da bricolagem, da invenção. O rizoma, porém, enquanto mapa, possui sempre regiões insuspeitas, uma riqueza geográfica pautada numa lógica do devir, da exploração, da descoberta das novas facetas. E o último é o princípio da decalcomania.
Os mapas podem, no entanto, ser copiados, reproduzidos, colocar uma cópia sobre o mapa. Nem sempre garante, porém, uma sobreposição perfeita, né? Nem sempre a sobreposição fica perfeita, ela pode ficar de várias formas. O inverso é a novidade, colocar o mapa sobre as cópias, os rizomas sobre as árvores, possibilitando o surgimento de novos territórios, novas multiplicidades. Então, o rizoma degenera, faz florescer, desmancha, prolifera. Então, aí está a riqueza muito grande do rizoma, né? Então, esse é o nosso terceiro deslocamento, o rizoma e a educação. Então, imagina quantas coisas podem surgir para nós quando pensamos de forma rizomática, vamos dizer assim. E o nosso quarto deslocamento, caminhando aqui para o final do nosso vídeo, é a educação e controle. A educação tem sempre se valido dos mecanismos de controle. Se existe uma função manifesta do ensino, a formação e a informação do aluno, abrir-lhe acesso ao mundo da cultura sistematizada e formal. Há também funções latentes, como a ideologia, a inserção do aluno no mundo da produção, adaptando-se ao seu lugar na máquina. A educação assume dessa maneira sua atividade de controle social. E tal controle acontece nas ações mais insuspeitas. Então, aí está um elemento importante para a gente deslocar, né? A questão do controle. Foucault denunciou os mecanismos mais explícitos da escola, quando traçou em Vigiar e Punir, que é um livro dele, né, os paralelos desta instituição social com a prisão. Então, mostrou que a estrutura física e arquitetônica da escola está voltada, assim como na prisão, para a vigilância, controle de seus alunos, prisioneiros e tal, né? São muitos os olhos que sentimos sobre nós, o que introjeta o controle e faz com que nós próprios nos vigiemos. Vamos entender isso como caminhos para uma compreensão de como que a educação tem as suas muitas linhas. Há outros mecanismos de controle da escola, muito menos explícitos, como a disciplinarização. Razão do conhecimento está dividido em disciplinas, né? Compartimentando, fragmentando, e muito mais fácil de controlar o acesso, o domínio que os alunos terão e também de controlar o que eles sabem. Lembremos do sábio conselho do general romano, dividir para governar. Um outro aspecto desse termo ambíguo, não por acaso, a disciplinarização, diz respeito mais diretamente à questão do poder. A escola é um lugar da disciplina, do seu aprendizado, do seu exercício. Não vai longe o tempo em que os alunos faziam dos pátios das escolas públicas, antes de entrar na aula, exercícios de ordem unida. Então, isso a gente observa que também tem voltado, de alguma forma, nos tempos presentes, né? Então, em outras palavras, a sala nunca é um caos com alunos ocupando o espaço desordenadamente, mas há sempre uma ordem implícita que se visa possibilitar a ação pedagógica e traz também consigo a marca do exercício do poder que deve ser sofrido e introjetado pelos alunos. Então, aqui está um elemento importante de deslocamento quando nós começamos a pensar no que Deleuze nos aponta. E um último aspecto, né, é o disciplinar para controlar. A escola faz uso do mecanismo da avaliação também, recoberto de 1000 argumentos didáticos pedagógicos, mas outra marca indelével do poder e do controle é a avaliação. Então, como nós usamos isso, né? Que relação nós, professores, temos com a avaliação, né? Então, esse deslocamento produz uma dose necessária de incerteza presente no processo educacional, que remete à educação para o deslocamento 2, é uma educação menor. Então, a educação
lança as sementes sem saber se darão origem a flores ou árvores espinhosas com frutos ruins ou secas sem frutos. Né? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, relacionando aqui, pensando na educação, a partir de Deleuze e nos valendo aqui do trabalho do professor Silvio Gala. Queremos agradecer a atenção de vocês, o carinho por nos ouvir até aqui, e voltaremos com um próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço a todos e todas.